Recentemente eu estava lendo um livro sobre medicina de uma maneira geral, assim. E eu vi nesse livro uma parte bem interessante sobre... que ele é um capítulo que fala sobre como que a gente pode... Me chamou muita atenção o nome do capítulo. Qual era o nome? O autor fala assim que a gente pode não ser saudável mesmo tendo todos os exames... bons. Exatamente. Perfeito. O que é isso, cara? É possível? Porque quando eu pego um exame e vejo ali que a minha glicemia tá 97 e eu vejo que pré-diabético é acima de 100 e diabético acima de 125, 126, eu imagino que eu esteja saudável. Sim. Como é que um cara escreve um capítulo desses lá e isso tem sentido? Tem sentido. Acho que uma das ideias, quando eu escrevi meu livro de exames, nesse sentido, foi exatamente de entender, cara. A gente tem uma mania de colocar muita matemática e robotizar demais a saúde humana, né? Primeira coisa, o que é um exame? É uma foto do tempo. Se eu estou aqui fazendo uma coleta sua agora, é o exame do Wesley, não sei que horas são exatamente, mas nesse momento, né? Se eu pego um exame seu, eu faço o exame agora, um exame daqui a 30 minutos, um exame daqui a 1 hora e meia, vou ter resultados ali que vão ter uma variação muitas vezes significativa. Entendeu? Então, assim, a gente não pode se guiar só por valor de referência. Eu posso sim ter algum quadro base patológico estando dentro da referência, tudo depende muito de contexto clínico, né? Ou estar bem mesmo fora da referência. A gente pode falar depois de alguns marcadores, alguns exemplos assim, né? Então, eu acho que a melhor forma de exemplificar isso é aquela questão da obesidade saudável, tá? Eu não vou entrar em discussões aqui, mas, por exemplo, é sim possível nós termos um paciente com obesidade que venha com exames bons, que ele está compensando ali, mas que do ponto de vista subclínico, ou seja, coisas que o exame não está vendo, né? Mas, por exemplo, um exame de sangue não vai ver como que você está ali de saúde endotelial, de coisas de longo prazo. Legal. Né? Legal. Ou então, seja, mesmo assim, eventualmente seu colesterol estando bom, não sabe... Sim. Você pode, às vezes, estar com alguma disfunção miocárdica pelo uso de alguma droga ou por alguma condição de base, e os seus exames de sangue estão legais, né? Então, por isso que a gente fala, a gente não pode levar a medicina tão ao pé da letra, né? A beleza do estudo é que a gente consegue juntar muita coisa. O contexto clínico é tudo. A gente estava conversando mais cedo em off, pessoal, é o seguinte, eu posso ter 2 exames iguais em 2 pessoas diferentes, no mesmo valor, mas o contexto pode dizer para mim se aquilo é arriscado ou não. Né? Aqueles exames de fígado, né? Hepáticos, TGP, por exemplo. Eu posso ter um cara, você na minha frente. Você fez um treino ontem, está adaptando o seu treino, veio lá com uma TGP de 67. Tem uma CPK alta, alguma coisa assim. Beleza. Pode ser esperado. Tá 2 vezes o valor de referência. Eu posso ter um paciente aqui do meu lado com 62 menos do que você. Esse paciente pode ter, por exemplo, um quadro de obesidade. Os exames de sangue, às vezes, quase todos normais. Esse está alterado. Ele pode ter o que a gente chama de gordura no fígado, né? Esteatohepatite não alcoólica. Então, é olhar o contexto. Então, sim, podemos ter exames bons e estar com a saúde ruim. Respondendo a sua pergunta. E assim, nesse sentido que você falou da obesidade, não só... Eu já falei várias vezes aqui no podcast, não há nada contra as pessoas obesas, mas contra a obesidade. Exato. Vou deixar bastante claro, até Exato. para você ficar à vontade para responder. Não existe obesidade saudável. Não existe. Assim, a gente tem essa romantização, pessoal. A gente tem que entender que, claro, nós temos que respeitar, tem todo o estigma, né? Mas a obesidade hoje é uma doença considerada uma doença crônica, não transmissível, né? Então, assim, são alterações. É comprovado que se eu tenho obesidade, por mais que assim, inicialmente por 5, 10, 15 anos os meus exames estejam bons, quando eu pego uma amostra e acompanho aquele grupo, os pacientes com obesidade acabam falecendo antes, né? Por causas cardiovasculares, infarto, AVC, etc. Né? Então, assim, não existe esse conceito. Você pode estar bem, pode estar se sentindo bem consigo mesmo, pode até estar com os exames bons. Mas, né, doenças crônicas, a gente colhe isso lá na frente. Hipertensão, por exemplo, tem gente que é hipertenso, a gente não sente sintoma de hipertensão. A gente acha, eu tô com dor de cabeça, a pressão tá alta. Não é bem assim. Às vezes um estímulo de dor aumenta a pressão temporariamente. Mas quem tem uma hipertensão, às vezes, você tá com hipertenso e não sente. Mas lá na frente, o seu endotélio, outras coisinhas assim que a gente pode depois explicar o que vão... Né, a conta vai vir e a gente vai acabar pagando. Como redução de expectativa de vida. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoal, uma dica. Hoje, exames de sangue são muito utilizados por pessoas, talvez, com conhecimentos dúbios ou até intenções ruins, às vezes, para vender soluções para problemas que não existem necessariamente. Né? Posso dar um exemplo dentro da sua área? Dá. Dosagem de serotonina para diagnosticar depressão. Já pegou algum paciente assim? Já peguei, tipo,
faz sentido nenhum, né, Não cara? faz sentido. Porque a serotonina que está circulando ali não tem sentido nenhum. Exatamente. Com a serotonina que está nas sinapses neuronais. Exato. Então, assim, é chato falar isso às vezes, mas, pessoal, a gente olha sempre para a ponta do iceberg, né? Tudo, conhecimento, ciência é isso, a gente vai mergulhando mais. Então, não diagnostico ali depressão com serotonina sérica. Tem muita gente, às vezes, prescrevendo a fluoxetina por isso. Vejo bastante. Caramba, chega paciente por isso, entendeu? Às vezes chega. Ah, doutor, é isso aqui. O colega dosou. Pô, o que é barreira hematoencefálica? Então, assim, o conhecimento, ele é sempre, felizmente para nós curiosos, mais profundo, né? No quadro de obesidade, existem diversas alterações, digamos, numa pessoa com uma obesidade descompensada, como pressão, pressão arterial, glicemia, lipídios e tudo mais. Em termos de... Eu sei que talvez não exista essa resposta, mas até como provocação essas perguntas. Em termos de mortalidade, qual desses itens seria o mais prejudicial, digamos assim? Das comorbidades associadas à obesidade, né, pessoal? Então, assim, doenças que podem surgir pela obesidade, digamos assim. Então, assim, geralmente o mais comum, de fato, é o risco de aterosclerose. Como a obesidade é um quadro onde eu tenho muita energia sobrando, né? A fisiopatologia, a causa da obesidade, muitas vezes, o meu centro aqui, que cuida de estímulos ligados a sentir saciedade e o apetite, ele está desregulado. Então, às vezes, muitas vezes as pessoas acham, nossa, mas o paciente ele não emagrece porque ele é um preguiçoso. Não é bem assim, entendeu? Temos componentes, talvez, nesse aspecto, mas não é esse o caso. Então, assim, o paciente com obesidade... ele acaba tendo níveis lipídicos ali mais aumentados, especialmente de LDL, se não for para a gente entrar muito a fundo, que é como se eu tivesse aqui, ó, estamos num estúdio, temos canos nas paredes, é como se fossem as nossas artérias, né? Nas nossas artérias circula o nosso sangue e nesse sangue tem inúmeras substâncias, coisas, proteínas, moléculas. Então o LDL, por exemplo, que é esse colesterol que a gente chama de ruim, né? De uma forma mais leiga, ele é como se ele fizesse uma adesão na parede de algumas artérias, ou seja, alguma coisa, um lodinho gruda nesse cano. E com o tempo, esse cano vai passando menos água, ou seja, vai obstruindo a passagem de sangue, em algum momento pode obstruir de uma vez só. Se obstruiu, o que é o AVC, pessoal? Eu obstruí a passagem de sangue para alguma região específica do meu cérebro. Então, uma cerebral anterior. Poxa, eu vou ter perda de motricidade das pernas, sensibilidade, porque essa região do cérebro coordena lá, entendeu? Occipital, poxa, eu vou perder a visão. Então, tem muitas coisas assim que podem entupir. O infarto nada mais, nada menos é do que entupir a artéria que alimenta o próprio coração. Você já parou para pensar que o coração é um músculo? Igual eu tenho uma artéria que alimenta o meu bíceps para contrair, eu tenho ali artérias que alimentam o próprio músculo do coração, que são as coronárias, que são arterinhas que ficam em volta dele. Quando elas entopem, eu tenho um infarto, que é morrer uma parte do músculo cardíaco.